Palavra de Fato está de volta e agora nós vamos para a mensagem desse dia. O tema que hoje nós vamos trabalhar é como superar a crise e sair dela vitorioso. E o texto que eu quero ler com você se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 7, nós leremos do verso 3 ao verso 11. E esse texto vai narrar para nós a experiência do povo de Israel quando a cidade de Samaria era a sua cidade sede, é onde estava toda a administração do seu povo. Mas havia um império, o Império Sírio, que resolveu invadir aquela região e tomar a cidade para si. Dentro da política dos sírios, eles queriam expandir o seu domínio territorial e um desses territórios era o território de Israel. Então, o rei Haddad, o rei da Síria, envia o seu enorme exército para cercar a cidade de Samaria. O cerco é uma estratégia de guerra, porque do lado de fora da cidade, as cidades eram cercadas por muros, estavam suas lavouras, estavam os seus poços de água. Então, os habitantes da cidade, depois de um certo tempo, ficariam sem os recursos básicos. Faltaria água, faltaria alimento, e se eles não tivessem poderio militar e bélico para enfrentar o exército que estava fazendo o cerco do lado de fora, eles teriam que fazer a rendição, eles teriam que se render ao domínio dos sírios. Então, é uma crise instaurada entre o povo de Israel. Mas o texto que nós vamos ler vai mostrar que eles não somente conseguiram superar essa crise, como eles saíram dessa crise vitoriosos. E é isso que eu quero que você tenha convicção. Nós começamos 2016 e a palavra que mais se repete nos noticiários e até mesmo nas conversas do dia a dia é a palavra crise. E de fato estamos vivendo um momento difícil, mas a nossa convicção é que nós podemos superar nossas crises e mais, nós podemos sair delas vitoriosos. E o texto que nós vamos ler vai nos inspirar a ter essa atitude, tá bem? 2 Reis, capítulo 7, verso 3 a 11, diz assim a palavra de Deus. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Como dissemos, nenhuma outra palavra tem sido mais repetida nos telejornais, nas conversas do dia a dia, nos jornais impressos do que a palavra crise.
De fato, começamos um ano onde a crise econômica tem ganhado força, somada a toda a crise política que o nosso país tem vivido, e essa crise econômica vai arrastando consigo pessoas que vão perdendo seus empregos, empresários que vão vendo os seus negócios de mal a pior, e essas situações de abalo econômico trazem outras situações. Pessoas que passam, então, a sofrer dificuldades dentro da sua própria casa, relacionamentos que vão sendo afetados em função das dificuldades impostas por questões econômicas. Então, existe essa crise que, de fato, tem influenciado o estilo de vida dos brasileiros. Mas também existe aquela crise que acontece no lugar privado, aquela crise que é pessoal, aquela crise que é particular. E quantas pessoas enfrentam, por exemplo, crise familiar? Quantos casais enfrentam crise no seu relacionamento? Desgastes com as quais eles já não sabem mais como lidar com isso. Pais que vivem crises nos seus relacionamentos domésticos com seus filhos. Filhos que também acabam sofrendo essa crise de desgaste no seu relacionamento com os pais. Quantos profissionais vivem crise, não porque lhe falta o emprego, mas porque há conflitos dentro do seu ambiente de trabalho. Não encontram mais alegria no ambiente de trabalho, não têm mais prazer naquilo que fazem, é aquele conflito de relacionamento no ambiente profissional e aquilo vai lhe afetando emocionalmente, até a saúde começa a ser afetada. Há quantas pessoas que estão emocionalmente em crise, pessoas que estão sofrendo de melancolia, de tristeza, pessoas realmente adoecidas, em depressão ou situações semelhantes a essa. Há outros que vivem crises espirituais, encontram-se distantes de Deus, às vezes sentindo-se escravas de uma determinada situação e não conseguem se levantar espiritualmente, não conseguem resolver essa situação para que possam voltar para os braços do Pai. Então, veja, as pessoas vivem crises das mais diversas. No entanto, a nossa palavra hoje é como uma palavra de esperança, é uma palavra de incentivo a você, é uma palavra de encorajamento para ajudar você a acreditar que é possível superar as suas crises. Sim, é possível superar suas crises e sair dela vitorioso. Eu tenho certeza que você quer crer assim, quer pensar assim e quer que isso seja uma realidade na sua vida. Esse texto que nós lemos fala sobre exatamente uma situação de crise. Crise vivida pelo povo de Israel por causa do cerco imposto pelo exército sírio. Mas existem 4 personagens nessa história, 4 leprosos que viviam ao portão da cidade de Samaria, serão os protagonistas dessa história e que vão nos ajudar a entender que nós podemos superar crises. Eles superaram suas crises, mas saíram delas vitoriosos. E aqui, esses 4 leprosos já viviam uma crise anterior até mesmo o cerco, porque eles estão acometidos de uma enfermidade que certamente os levaria à morte. Esses homens, por causa da enfermidade que eles tinham, a lepra, eles tinham sido expulsos da cidade. Os leprosos não poderiam viver dentro da cidade, dentro dos muros da cidade, dado ao poder de contágio da doença. Então, eles tinham que ser retirados da cidade. Foram tirados do seio da família, tiveram que abandonar o seu trabalho profissional, eles tiveram que deixar suas atividades religiosas, suas relações familiares ficaram para trás. E agora, diante daquele cerco, eles seriam os primeiros a serem massacrados caso houvesse uma invasão do exército sírio. É uma crise terrível, mas
são eles que vão sair vitoriosos dessa cena. Eles nos inspiram a pensar, então, quais atitudes nós podemos ter para que as nossas crises sejam superadas e, ao final, terminemos vitoriosos. A primeira atitude que você precisa ter para você superar a sua crise e sair dela vitorioso é fazer um autoquestionamento. Para que você supere sua crise e consiga sair dela vitorioso, a primeira coisa que você precisa fazer é um autoquestionamento. Porque esses 4 leprosos estavam do lado de fora da cidade. Eles estavam ali com fome, ninguém lhes trazia água, alimento. Eles estavam ali realmente numa situação deplorável. E eles então estavam acostumados, porque como leprosos que foram excluídos, então as pessoas levavam todos os dias comida para eles, levavam água para eles, as pessoas levavam roupas para eles, havia até aqueles que até os auxiliava em alguma situação mais complicada. Eles, então, agora, diante dessa situação, essas pessoas que de alguma forma os serviam, já não trazia mais comida, já não trazia mais água, já não lhes trazia mais roupa, porque estava faltando mantimento dentro da própria cidade. Então, eles estão aqui com a sua crise agravada. Se a situação deles já era caótica, agora está ainda mais. Mas o que eles fizeram? Ficaram ali simplesmente esperando a morte chegar? Não, eles fizeram um autoquestionamento. Veja, no versículo 3 do texto que nós lemos, diz que eles fizeram a seguinte pergunta: por que ficar aqui esperando a morte? Chegou um momento em que eles perguntaram a eles mesmos, eles disseram uns aos outros: vamos ficar aqui esperando a morte chegar? Será que não existe nada que possamos fazer? Será que não existe nada que possamos realizar para que essa situação seja resolvida? Será que não existe da nossa parte nenhuma atitude que a gente precisa tomar para que a gente consiga superar essa situação? É a partir daí que o problema deles começou a ser solucionado. É quando eles conseguiram olhar para a atitude deles e confrontá-la. É quando eles conseguiram questionar a atitude deles. Ora, é verdade, as notícias nos avisam que o nosso país passa por um momento de recessão, um momento de crise, isso é fato. No entanto, há muitas pessoas que estão passando por um momento de crise, não por influência externa, estão passando por um momento de crise porque elas próprias são responsáveis pela sua crise. Há muitas pessoas pegando carona na crise que é anunciada para justificar, por exemplo, a sua própria inércia profissional. Se você tem passado por uma crise profissional, antes de simplesmente culpar o governo, antes de simplesmente culpar a política econômica do governo ou culpar a crise que nós estamos passando, será que não está na hora de você questionar a si mesmo? Será que, como profissional, não está lhe faltando atualização? Será que, como profissional, não está faltando você atender melhor os seus clientes? Será que, como profissional, como empresário, não está faltando você oferecer melhores produtos? Será que não está na hora de você repensar a maneira como você tem administrado sua empresa? Às vezes você tem tudo para ir bem e não o vai. Não é porque a crise tem influenciado, a crise de fora tem entrado na sua empresa, mas é porque você próprio, por causa da sua atitude inadequada, tem levado a sua empresa para situações complicadas. Você é profissional. Às vezes você fica desempregado, você não consegue empregos que sejam bem remunerados. A questão não é que talvez não exista oportunidades, mas talvez falta em você uma atitude mais diligente. Talvez falta em você uma atitude mais comprometida.
talvez falta em você um pouquinho mais de esforço, dedicação, empenho. Falta em você também aquela atitude de buscar aperfeiçoamento para se adequar, se ajustar ao mercado de trabalho. Será que não está na hora de você se questionar como profissional? Você que passa uma crise familiar, há quantos maridos que, ao discutir a crise da família, a crise do casamento, ele vai dizer que a culpa é da mulher. Ele vai apontar que a crise do casamento está relacionada a atitudes erradas, inadequadas da esposa. Mas será que não está na hora de você questionar a sua atitude enquanto marido? Será que o seu casamento não está passando por um momento de crise e não tem nada a ver com interferência da sogra, não tem nada a ver com interferência dos filhos? Será que não é você, como marido, que tem se postado de uma maneira equivocada na sua relação? Você, esposa, que se queixa do casamento que não anda bem? Às vezes é cômodo para você, é confortável para você lançar culpa sobre o marido e achar nele as inadequações na relação, mas será que não está na hora de você questionar a si mesma? Será que não está na hora de você perguntar o que da sua parte tem faltado para que esse relacionamento possa ser melhor? Então, veja bem, nós, antes de começarmos a superar nossas crises, nós precisamos nos questionar, porque às vezes a crise está dentro da nossa casa, está dentro da nossa empresa, faz parte da nossa vida e não é por influência externa. Às vezes a crise tem a ver com a nossa própria atitude. Não é fácil fazer um autoquestionamento. Não é fácil. Se já não é fácil ouvir a crítica das pessoas, porque as pessoas veem somente o que é superficial. As pessoas, quando nos criticam apenas daquilo que elas veem. Agora, a autocrítica, ela é muito mais profunda, ela pode ser muito mais poderosa, porque o que nós sabemos de nós mesmos é muito maior, é muito mais profundo do que as pessoas sabem a nosso respeito. Por isso que fazer a autocrítica não é confortável, mas é necessário. Tenha coragem. Tenha coragem de se confrontar. Tenha coragem de se autoquestionar. Tome essa disposição de olhar para si e questionar a sua postura nessa área da vida em que você tem enfrentado crise. A segunda atitude que você pode tomar para você superar a sua crise e sair dela vitorioso é, além de fazer o autoquestionamento, você deve tomar iniciativas. Para você superar sua crise e sair dela vitorioso, a segunda atitude necessária é tomar iniciativas. Porque veja o que aconteceu na experiência desses leprosos. Diz o texto bíblico que no versículo 3, após eles fazerem aquele autoquestionamento, ficaremos aqui até morrermos? Chegaram à conclusão que não era a melhor atitude, eles deveriam fazer alguma coisa. Diz o versículo 4, então, que eles começaram a fazer conjecturas. Eles disseram, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Então, diz o versículo 5, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Veja, eles fizeram um autoquestionamento, depois disso entenderam que eles precisavam fazer alguma coisa e começaram a discutir, então, o que fazer. E quando chegaram à conclusão de que a atitude mais apropriada seria ir em direção ao acampamento dos exércitos que estavam fazendo o cerco da cidade, diz o texto que, amanhecendo o dia, eles foram. Ou seja, não somente chegaram à conclusão do que deveriam fazer,
bem como fizeram o que tinham decidido fazer. Por isso é que eles superaram a crise, por isso que eles saíram dessa situação como vitoriosos, porque eles agiram em consequência da decisão que tomaram. Veja bem, você vai fazer um autoquestionamento. Por exemplo, na área profissional, você chega à conclusão de que, de fato, seus negócios poderiam estar melhores se você estivesse se aperfeiçoando, se você estivesse se atualizando, se você estivesse preparando melhor a sua equipe, se você estivesse oferecendo melhores produtos. Chegou a essa conclusão? Não basta. Agora você precisa tomar iniciativas. O que você vai fazer de maneira concreta para que a sua conclusão se transforme em ações práticas? Você fez um autoquestionamento da sua realidade familiar e você chegou à conclusão de que o seu casamento pode ser melhor se você, como marido, for um homem mais presente, for um homem mais atencioso, for um homem mais sensível às necessidades da sua casa. Mas isso não basta. Agora você precisa, diante daquilo que você constatou, agora você precisa tomar ações práticas. Agora você precisa tomar medidas concretas, ou seja, agora você precisa de iniciativa. Não basta simplesmente chegar a conclusões razoáveis. É preciso fazer alguma coisa posterior a isso. Você, por exemplo, diante da sua crise de relacionamento com seu filho, com seus pais, aí você chegou à conclusão de que você precisa perdoar ou pedir perdão, você precisa se humilhar, você precisa ceder. Bom, essa é a conclusão que você chegou, mas para você superar essa crise, você tem que fazer alguma coisa em torno da conclusão que você chegou. Então, tome iniciativa, vai e faça. Há muitas pessoas realmente boas para diagnosticar problemas. Elas são boas para conseguir enxergar soluções. A dificuldade é que elas não tomam iniciativas. Eu quero encorajar você. Tome coragem. Faça aquilo que precisa ser feito. Tome coragem. Vá na direção em que você compreendeu que é a mais razoável, a mais sensata. É a atitude que você entendeu que realmente vai ajudar a resolver as crises pelas quais você tem enfrentado. Ora, quantas pessoas elas vivem na mesma situação? Há tempo, ano após ano, estão vivendo na mesma situação. E a situação não será diferente se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Há pessoas que querem que as coisas mudem sem que elas sejam mudadas. Se você quer que as coisas sejam diferentes, então seja diferente. Se você quer que as coisas mudem, então mude você. Se você quer que as situações ganhem um novo ar, ganhe uma nova realidade, então você precisa respirar um novo ar e tomar uma nova realidade para a sua vida. Tudo continuará sendo do mesmo jeito se você for do mesmo jeito. Tudo vai continuar igual se você não for diferente. Então, tome atitudes. Tome atitudes. E a terceira atitude necessária para você superar sua crise e sair dela vitorioso, a terceira atitude é: não se deixe paralisar pelo medo. Se você quer vencer sua crise e você quer sair dela vitorioso, você não pode permitir que o medo paralise as suas ações, porque o texto que nós lemos, quando narra a história desses leprosos, nós percebemos no versículo 4 que eles fizeram conjecturas acerca de qual seria a atitude deles diante daquela crise. Diz o versículo 4, então, que eles consideraram algumas situações. Diz o texto: se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos.
Então, observem vocês. Eles passaram a pensar, ora, se ficarmos aqui, nós vamos morrer, o povo, ninguém vai trazer comida. Tá? Bom, se entrarmos na cidade, também vamos morrer, porque lá não tem comida. Bom, se nós formos até o arraial do exército sírio que está aí para nos atacar, é certo que eles vão nos matar, eles são nossos inimigos. O que farão com 4 homens leprosos que sequer servem para mão de obra? Mas um deles teve uma ideia absurda, a ideia de que, quem sabe, eles nos deixem viver. Era a única alternativa. Eles então saíram do portão da cidade de Samaria e foram em direção ao arraial do exército sírio. Agora veja bem, que interessante. Você acha que essa caminhada do portão da cidade até o acampamento daquele exército numeroso, você acha que foi uma caminhada tranquila? Você acha que eles foram assoviando? Você acha que eles foram cantarolando? Não, de maneira nenhuma. Com certeza eles foram com as pernas trêmulas, com certeza eles foram com aquele frio na barriga, com certeza eles foram com um medo tremendo, por causa do alto risco de serem mortos. Mas mesmo sentindo medo, e é certo que sentiram, eles fizeram o que deveria ter sido feito. Eles foram em direção ao acampamento do exército sírio. Então veja, sentiram medo, mas não se deixaram paralisar pelo medo que sentiam. É isso que nos serve de lição. Quando nós decidimos fazer alguma coisa realmente concreta e séria para que a nossa vida seja diferente e para que a nossa crise seja superada, é certo que essa experiência nova vai trazer sobre nós algum temor, algum medo. E é natural que assim a gente sinta, porque o medo, na verdade, é um dispositivo que Deus nos deu para a nossa proteção. O medo é saudável. É porque eu tenho medo que eu não vou enfrentar um homem armado. Porque isso vai me proteger. É porque eu tenho medo que eu não vou entrar numa casa cuja plaquinha no portão está dizendo não entre, o cão é feroz. É por causa do medo que eu não vou pegar uma rodovia com o meu carro e correr a 220 km por hora sob risco de me acidentar, ferir a mim e toda a minha família. Então, o medo nos protege de tomar atitudes que comprometem a nossa vida. Então, o medo ele tem que nos servir como proteção. A partir do momento que o medo começa a impedir com que a gente cresça, a gente evolua, a partir do momento que o medo começa a nos impedir de fazer algo que vai ser produtivo para a nossa vida, aí esse medo deixou de ser algo saudável e começou a ser um problema na nossa vida. Bom, o que você precisa fazer para você superar a sua crise? Qual é a iniciativa? Você precisa começar um novo empreendimento, você precisa fazer uma mudança radical de uma cidade para outra, você precisa chamar a sua família para ter uma conversa muito delicada, numa situação muito sensível, um assunto muito sério. O que você precisa fazer para resolver a situação? Isso gera medo em você? Que bom! Isso é sinal de que você está vivo, é sinal de que você é saudável. Mas agora, se você entender o que realmente precisa fazer, o que você entende que tem que fazer, então, sinta medo, mas não deixa o medo impedir de você fazer o que é necessário ser feito. A Bíblia fala, por exemplo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um personagem incrível da Bíblia. E ele próprio, um homem que nós olhamos como um missionário destemido, que entrava nas cidades pregando a palavra, em algumas delas ele foi açoitado, outra foi apedrejado, a outra ele foi expulso de forma violenta. E nós ficamos com aquela impressão de que a cada cidade que ele entrava sem medo, cheio de coragem, mas não é isso que ele disse. A Bíblia diz, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 13, ele confessa o seguinte, ele admite o seguinte, ele disse, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor
que estive entre vocês. Paulo teve a convicção de que ele deveria ir à cidade de Corinto anunciar a palavra, mas ele disse que sentiu temor e tremor. O curioso é que esse sentimento de medo não o impediu de fazer aquilo que ele entendia que precisava ser feito. Por isso, eu quero encorajar você a fazer o que você entende que precisa ser feito. Vá com medo, como esses 4 leprosos. Eles provavelmente saíram do portão da cidade com medo e chegaram lá no lugar do acampamento dos soldados com medo, mas eles não se deixaram paralisar. Não deixe o medo paralisar você. Não deixe o medo paralisar você a ponto de impedi-lo de tomar as atitudes necessárias para você superar a sua crise e sair dela vitorioso. O texto, então, conclui dizendo que aqueles leprosos chegaram no acampamento dos soldados e perceberam que o Senhor tinha promovido algo sobrenatural. Aqueles soldados ouviram na madrugada sons de cavalos, cavaleiros, como que vindo em direção a eles. Eles chegaram à conclusão, julgaram eles que alguém dentre os israelitas tinha enviado uma mensagem para o rei egípcio, o rei os hititas, e juntaram-se todos para combatê-los. E eles então fugiram. Os leprosos então perceberam as tendas todas abandonadas, com comidas, com despojos da guerra, voltaram à cidade e deram essa bendita notícia. Imagine como esses 4 homens foram recebidos e tratados naquela cidade, de uma situação de crise para uma situação de superação e vitória, porque fizeram essas 3 coisas. Eles fizeram um autoquestionamento, eles tomaram a iniciativa e não se deixaram paralisar pelo medo. Semana que vem nós vamos continuar esta mensagem olhando para esse texto, mas eu espero que a palavra de hoje, de alguma forma, já tenha sido bênção para o seu coração. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração.